Bom dia, fãs do canal. Hoje a gente traz para vocês aqui o nosso Commodore 88. Esse aqui foi o primeiro Opala da coleção. A gente já falou do Monza. Esse aqui foi o segundo carro que a gente trouxe. Um achado também. Já está com a gente há um bom tempo. E na verdade a gente sempre quis um Opala, uma Caravan, por conta de um apego histórico, um apego emocional que a gente tem com o carro, né? Crescemos andando nesses carros, crescemos, sempre tinha na família, alguém tinha, tal. É um carro que tem muito, a gente tem muita história com ele. Mas nunca tivemos coupé, sempre foi 4 portas ou Caravan. Então a gente sempre achou a carroceria 2 portas com essa frente reestilizada para o ano de 88 um dos modelos mais bonitos de Opala, né? Não tem nem o que falar, eu acho. É muito curioso, né, um carro chegar com essa identidade visual GM do fim dos anos 80 com a carroceria de anos 60. Então essa aqui é uma das configurações mais curiosas, na nossa opinião, porque acho que assim tem muita coisa para falar, na verdade. Eu falei que não tenho o que falar, mas tem, assim. Acho que é o último carro sem coluna do Brasil. Acho que além dele só o Dodge Dart Coupé tinha esse tipo de carroceria, 2 portas sem coluna. O Corcel tinha... O Corcel era coupé, mas tinha coluna. Baixava o vidro de trás, mas tinha coluna. E isso aqui durou, imagina, até 88, você no trânsito com carro super mais... Com carro muito mais modernos, né, com concepção mais nova, Escort. Um ano antes de lançar o Cadete. Um monte de carro novo na época, né? E o Opalão ali, com a sua porta enorme, quebra-vento, carroceria hardtop não, né? Carroceria fastback, sem coluna, tanque de combustível traseiro. Mas ele, com essa reestilização que eles fizeram para 88, deu uma rejuvenescida no carro. Então veio essa lanterna tricolor linda, depois ela virou fumê, o Diplomata tinha essa faixa central vermelha, e ele foi ficando... Ele conseguiu acompanhar o tempo, né? A roda ralinho, que foi uma alternativa para aquela calota que saiu na linha 85, que super combinou com o carro. E essa frente, que deu uma baita de uma atualizada no projeto, né? Não só atualizou o projeto, como valorizou o carro. Foi um ano que a linha GM, os Opalas deram uma encarecida. Você já não... Tirando o SL, o Opala voltou a brigar É só olhar o número de vendas da época. O Opala voltou a brigar no segmento de carro grande, carro de luxo. Se bem que o grande só sobrou ele no fim, né? Com a saída do Landau do mercado. O Opala reinou sozinho nos anos 80 ali como grande carro nacional. Agora esse aqui é um coupé 4 cilindros. A gente já tá quase inviável, né? Os 6 cilindros hoje em dia já estão muito valorizados. Eu acredito que esse carro hoje em dia já esteja também muito mais caro do que na época que a gente pagou. Não faz muito tempo, mas ainda não tinha esse hype todo em cima de Opala. Acho que já estava começando na época que a gente comprou esse carro. E a gente foi vendo, aí começou a acompanhar. Hoje em dia você já não vê mais quase Opala na mão de quem não é colecionador, né? Raras vezes você vê uma Caravan com escada no teto ou um Opala todo detonado. As pessoas já estão cuidando e consequentemente valorizando, né? Então esse aqui no famoso cinza Nimbus, ele tem alguns opcionais, como vocês podem ver. Ele tem encosto de cabeça traseiro. A gente abre aqui o vidro, o maior charme dele é esse vidrinho que abre aqui. Ele tem encosto de banco traseiro, tem apoio de braço no banco de trás, vidro elétrico, trava elétrica. Vidro, trava, direção hidráulica. Retrovisor elétrico, lembrei o que eu ia falar. Retrovisor elétrico. Falei, trio elétrico são 3 coisas. O retrovisor elétrico, esses apoios os botõezinhos no meio do console. Isso é muito familiar para quem viveu aquela época e andou nesses carros. Esse painel para mim era... Eu sei de cor, assim, porque eu vivia andando nesse banco aqui, olhando para esse painel aqui e ficava maluco com os grafismos e os números, com contagiros, tá? Um painel completinho.
toca-fitas que a gente providenciou. Toca-fitas não, esse aqui é rádio MFM. Que a gente providenciou o radinho original dele. Pra ficar com o painel completinho. Não tem ar. Câmbio manual 5 marchas. Enfim, o famoso Opala 4 cilindros. Um tratorzinho, mas com uma tração traseira, com um portezinho bacana. É um carro que é muito divertido de dirigir. E é isso, o último ano da carroceria coupé, o último coupé sem coluna a ser produzido em série no Brasil. E tá aí na nossa coleção já há bastante tempo também. Sempre do jeito que a gente gosta, né? Original, com a rodinha, com a roda ralinho dele, com a lanterna tricolor. Muita gente colocava o pisca na frente branco porque era um opcional do diplomata ou dos 6 cilindros, mas a gente gosta de manter assim, do jeito que o carro teria saído da loja. Até mecanicamente, o carro veio com carburador já mais mexido, tá? A gente buscou voltar tudo pro que era. Então, é um carro extremamente altíssimo índice de originalidade, só esperando o ano que vem para ganhar a sua placa preta. Um opcional interessante que ele tinha era a abertura interna do porta-malas, localizado neste botão aqui, muito mal localizado na verdade. Aqui você abria o porta-mala. Precisa estar com a chave, eu não tô com ela agora. Vou ver se na hora que a gente for passear eu mostro pra vocês. Eu tenho a impressão de que já não se acha tanto. Os 6 cilindros já não tem para vender, já está na mão de quem coleciona e tal. Eu não sei mais como tá a situação dos barn finds para Opala. Acho que quase não tem. No meu prédio tem 2 Caravan, uma 281, uma Diplomata, uma Commodore. E os tiozinhos não vendem por nada, sabem o que tem na mão. Então esse carro aqui foi um dos últimos a estarem na mão da família, que comprou, que usou tal, e no fim era pra eles, era um carro velho, tinha apego e tal, mas era um carro velho que eles precisavam se desfazer. Para nossa sorte, né? Mas tá aí um belo Opalão, que a gente já fez até a descida para a Estrada Velha lá, o pessoal do Pé na Estrada. Um abraço aí pro Acrísio que organizou o passeio. Ele deu uma chorada lá na serra, mas é isso, tava faltando para ele pegar uma estrada, eu acho. O carro foi trazido para cá, a gente foi fazendo tudo o que precisava, mexendo aqui, ali, fazendo manutenção, mas o carro nunca teve um uso constante assim. Quando a gente levou ele para São Paulo para fazer a descida, ele deu uma sofrida, mas de lá para cá o carro nunca mais apresentou nada. Durante o tempo que ele ficou lá em São Paulo por causa do passeio, meu irmão usou ele para trabalhar, indo e vindo, pegou chuva, desembaçador funcionando, parecia um carro moderno assim. Então a gente acha que todo carro antigo precisa de um... A gente vai mexendo, vai trocando peça e tal, e aí fica muito tempo parado, as peças acabam, parece que elas não colam, e o carro fica... Toda hora que você vai ligar tem alguma coisa a mais para fazer. Claro, você põe um monte de peça nova que não se conversam ainda, elas demoram, parece que demora um tempo para o carro assentar. E depois que esse tempo passa, o carro antigo passa a ser um carro confiável, você consegue virar, poderia ser um daily driver se ele não fizesse 4 por litro na cidade. Um tanquezão de 60 litros aqui com motor a álcool, não é difícil manter, mas ele às vezes ele surpreende por algumas coisas. É um carro ágil, é um carro que parece menor do que ele é, e depois de alguns minutos ao volante você acha que você está num carro de hoje em dia, exceto pelo afogador na hora de sair com ele. Agora ele já está pronto para a gente dar a nossa volta, mas como todo motor a álcool,
Agora ele tá prontinho pra gente dar a nossa volta, pra vocês verem ele na rua. Mas como todo motor a álcool, 3 minutos no relógio aqui pra dar aquela esquentada. E aí, ó, abaixar o afogador. Ó, desfocou aqui, mas voltou. Vamos abaixar o afogador ali, a luzinha acesa. Vou dar aquela esquentadinha, tá? Não tá calor, mas não tá frio. Um dia bom para passear, mas o motor a álcool requer esse tipo de cuidado. Então a GoPro já está instalada ali. Daqui a pouco a gente sai com ele e vocês veem o carro em movimento. Até já. Então já deu o nosso tempo aqui. Agora a gente faz o famoso empurradinha no afogador. A gente vê a rotação dele se cai muito. Quase não. Vai ter que sair com ele com um pouquinho levantado. Mas já dá. Então vamos lá. Vou ligar aqui a GoPro. Foi GoPro. Foi cabelo. Vamos lá. Então é isso aí. Agora o bicho tá andando. Conseguimos tirar ele da garagem com a ajuda de 2 pessoas, é claro, porque não é o Monza, não é o que a gente já filmou pra vocês, não é nem a Alfa, né? É um carro maiorzão. Ele tem uma pegada bem de carro grande, embora, como eu tinha dito antes, ele seja ágil no trânsito. É um carro que já dá pra baixar o afogador aqui. Agora vai. É um carro bastante ágil. Agora você coloca ele aqui para andar, parece um carro dos dias de hoje. Então, vamos dar um passeio aqui nos arredores. Tem uma estradinha que a gente costuma pegar aqui, que merece até pela vista. Vocês conhecem ela do primeiro filme que eu fiz aqui do canal, que chama Passeio. Era justamente aqui o Opalão desfilando nessa estradinha com a caravana. É a mesma GoPro que tá filmando agora. Foi a GoPro que caiu no chão e teve os 2 carros passando em cima. São os acidentes de produção que a gente tem, né? Mas é isso, carro super estável, super retinho. Em pé, né? Alinhadinho, tal, freio, tudo justo funcionando. Tem as folgas de Opala, né? Um pouquinho da direção, o câmbio não é super preciso, mas é um carro para dirigir com calma, um carro para dirigir aproveitando. Agora não sei quem me buzinou aí, acho que não foi nem pra mim. É um carro para dirigir aproveitando o passeio, né? Motor 4 cilindros, né? O pessoal fala é um tratorzinho, né? Um carro barulhentinho, mas ele tem um torque legal, assim, não tem nem de longe a puxada dos 6 cilindros, mas é um carro com mas é um motorzinho legal de pisar, de dirigir, principalmente esse acelerador aqui, que é no chão, né? Você pisa mesmo sem dó. Ponteiro do combustível que fica louco, mas a gente com o quebra-vento aqui aberto. Eu fechei o vidro por causa do som, tá calor pra caramba hoje. Mas pra eu falar pra vocês é melhor com o vidro fechado. E aí o avô do ar-condicionado aqui garante a segurança do nosso bem-estar, né? Os Opalas na época eles tinham um problema de estabilidade, principalmente o 2 portas, que dançava muito de traseira, né? Um carro com a traseira muito leve. O pessoal na época punha saco de cimento para baixar a traseira dele e ganhar um pouco em estabilidade, né? Eu ainda vou fazer essa experiência, eu vou dirigir ele com e sem. Como a gente não pisa muito, é mais um passeio de demonstração e mais para o carro rodar, a gente não faz nenhum teste de desempenho com ele. Mas é uma experiência interessante ver com e sem. A gente liga acidentalmente
limpador de para-brisa. Uma coisa interessante da linha Opala é essa alavanca universal que ele tem na esquerda. Essa é uma invenção alemã que juntou todos os controles pretendia juntar, né? Farol, limpador, seta, tudo isso numa única vareta, num único alavanca, né? Com todos os botões aqui à mão, pro motorista ter tudo ao lado do volante. Isso foi sendo introduzido nos carros e tal, e a GM, como tinha um pezinho na Opel, trouxe para a linha Opala esse recurso, mas ele ainda é nem lá nem cá, porque você vê que o farol é um comutador aqui antigo, aqui você tem, não é como os de hoje que você tem vários botões, parece que é um botão só que você gira para frente e para trás para limpador. O farol alto é aqui, antigamente eram 2 interruptores nessa linha, e você vira e mexe e confunde com a seta, você vai dar seta e acaba ligando o limpador de para-brisa. Nessa geração aqui do Opala, a porta já é a nova, né? Não tem mais aquela maçaneta para fora, ela é embutida na porta. Aquela maçaneta era dos anos 60, durou até 84, né? O carro já era todo moderno em 84, ainda tinha a maçaneta e o pino no meio da porta, nas 2 portas, e nos 4 portas o pino era atrás. Então era uma contradição, assim, um carro já com a identidade visual nova da linha, mas ainda com uma maçaneta de porta prateada de 20 anos atrás, né? Em 84, 85 ele ganha o apoio de cabeça mais moderno como esse. Isso vai para Monza, vai para Chevette, vai para todos os carros da linha. Ganha a porta nova com essa trava muito mais moderna, com o sobe e desce, sem pino. Você vê que o Opala abandonou pino em 84 e Corsa e Vectra ainda tinham pino nos anos 2000. E coisa que já não tem mais em quase nenhum carro, né? Acho que é só o HB20, o pessoal tava reclamando aí que o HB20 ainda tem pino. Só que um carro de hoje em dia com pino, cara. São as chamadas linhas de produção, né? É mais fácil, é mais barato o cara botar um pino do que criar aquela travinha simples de empurrar. Aqui é um lugar que a gente costuma vir bastante, choveu pouco, aliás tem chovido quase nada, né? Então a estrada tá bem empoeirada. Você tem que ter bastante poeira. Agora, o carro tá super bacana aqui, o radinho funciona, não vou ligar porque senão não vai dar pra me ouvir. Mas tá super de pé, o carro não tem o que falar. Eu queria muito ultrapassar essa picape, que vocês vão ver o carro em todo o seu potencial de desempenho. Mete uma quinta aqui, que é como ele gosta de andar. A gente vai andando de opalão aqui na estrada, pondo o carro para esticar a perna, motorzinho a álcool, 4 cilindros. Dá o farol, né? Estamos na estrada agora. A picape ali acendeu, me lembrou dessa lei. O carro antigo é assim, a gente liga, faz funcionar, demora meio dia pro carro pegar. Esse aqui não, esse aqui tá em ordem. E aí, quando ficar pronto, a gente tem que dar um passeio num lugar que mereça, que vale a pena, a paisagem como essa aqui, uma estrada que a gente conhece já desde que meu pai vinha aqui com o Dodge Dart dele. É uma estrada que a gente gosta muito e ela acaba na linha do trem, a gente faz o retorno e volta. Então é o nosso passeio, a nossa pista de testes da coleção aqui. Já quase a 100 por hora o carro já começa a avisar que você está correndo, né? Então não era um carro feito para grandes velocidades, era mais para andar na cidade, pegar uma estrada tranquila. Não acho que fosse um carro para família, embora o Brasil na época gostava de carro de 2 portas, independente do número de pessoas que você tinha que transportar.
Na linha 84 o Opala dá uma mudada, não só em 85, ele dá uma mudada não só no design, mas acontece uma coisa, as duas portas passam a vender menos que os quatro portas. Isso é uma tendência que se opõe à tendência da década anterior, onde as duas portas faziam muito mais sucesso, não só para o Opala, mas para Maverick, Corcel e Dodge. As duas portas vendiam muito mais, porque o quatro portas essa discussão vocês conhecem também, a internet está cheio desse assunto, né? Os quatro portas era carro de governo, carro de tiozão, carro de velho, e carro jovem era carro de duas portas. Na década de 80 isso muda, os carros de quatro portas passam a fazer mais sucesso. Então você tinha já o Del Rey, o Monza e tal, e a linha Opala, por ser um carro muito maior e muito mais nichado, cada vez mais nichado no meio dos anos 80, ele passa a fazer mais sucesso na versão quatro portas e perua, né? A perua para as famílias e o quatro portas para executivo, para quem precisava de um carro de luxo e tal. Os quatro portas básicos sempre atendendo a taxista, polícia, frota, baixo escalão do governo, né? Os Opala preto do Sarney, depois procura aí, vocês vão ver o que aconteceu com esses carros. Então ter um Coupé 88 assim é realmente uma raridade, é o último ano de produção da carroceria e já não devia ter muita saída, não devia ter muita demanda um carro como esse. Então você tem toda aquela linha moderna do Opala já por dentro, mas ainda com a carroceria da década de 70, né? Traseirinha caída, espaço apertado atrás. É a contradição da indústria brasileira, né? Você tem exemplos de carros que a Kombi, né, com motor a água, né, puxa vida, muito carro que só teve aqui por o país estar em condições únicas de temperatura e pressão, né? Os caras, o Opala durou 20 anos mais do que era para ter durado inicialmente, né? O Opel Rekord foi sendo atualizado, depois ele saiu de linha, entraram outros no lugar, e a gente foi ter aquele Ômega lá de 88, em 92, ou seja, o carro ainda com 4 anos de atraso, veio para cá para substituir o Opala. Foi um dos casos onde não coexistiram mesmo. O Opala ele sai de linha e entra o Ômega, nunca houve sobreposição, talvez nas lojas, né, mas é diferente do que a gente vê na GM até pouco tempo atrás. Você tinha o Cadete convivendo com Astra, você teve Cadete convivendo com Chevette, você teve Vectra convivendo com Monza, até gerações diferentes do mesmo carro, né? O Corsa Classic com o Corsa mais novo convivendo, o Classic posicionado abaixo como entrada, durou mais do que o Corsa novo, né? Numa daquelas coisas que ninguém entende. Isso aí, hoje foi um dia para mostrar esse nosso Commodore 88 Coupé. Eu vou continuar a viagem aqui porque tá uma delícia dirigir esse carro nessa estrada vazia hoje, com baita dia de sol. E se vocês gostaram do vídeo, dá teu like. Se não gostou, diz por que não gostou, sugestões são bem-vindas. Acompanhe o canal para mais novidades fora de linha e a gente vai mostrando aos poucos os carros. É isso aí, gente, valeu, um abraço, até a próxima.